Pronto. Agora está gravando. Mais uma vez, boa noite a todos que já estão aqui. Agradeço muito a presença de vocês. Agradeço também você que está assistindo esse vídeo depois. Essa aqui é mais uma live do nosso curso de Paralegal. Hoje nós vamos abordar, então, os assuntos referentes ao último módulo, nomeadamente aqueles que condizem as autorizações de residência, como que elas funcionam de uma forma geral. Vamos tratar, desse assunto e logo depois nós vamos entrar também a parte de dúvidas, para que a gente possa ter aqui uma conversa produtiva, E espero que aplicável, à carreira de vocês, independentemente do seu objetivo. Se você quer trabalhar com renda extra, se você quer aprender para agregar no seu conhecimento, ou etc. Mas pronto. Sobre a autorização de residência e o módulo anterior, o que eu queria trazer para vocês, que eu acho que é mais importante de tudo, é que, como vocês viram ali no módulo, existe mais uma forma de solicitar a autorização de residência. No fim, todas vão resvalar à autoridade competente. E no caso das autorizações de residência daqueles que não são membros da União Europeia, vai ser a AIMA. Antigamente, a renovação, ela passou um período pela mão do IRN, hoje não mais, é só a AIMA mesmo. E aqueles que são membros da União Europeia solicitam o CRU junto à Câmara Municipal, a respectiva Câmara Municipal. Desde que tenham mais de 90 dias em território português e menos de 5 anos, apesar de que, na prática, às vezes eles aceitam até menos do que isso, desde que cumpram também as regras, São similares às regras da obtenção de autorização de residência, aqueles que são de estados terceiros, ou seja, que não fazem parte da União Europeia. O efeito, para solicitar a Câmara, só mesmo aqueles que são membros. Os familiares também solicitam autorização de residência junto à ela, Então, os mecanismos que nós temos hoje disponíveis, um resumo aqui do nosso módulo anterior, para solicitar uma autorização de residência, são, então, e-mail, carta com aviso de recepção, se apresentar, tem muita gente que faz isso, pode surtir efeito, é pouco eficaz e bem prejudicial à saúde, às vezes tem que ficar muitas horas no pé ali, mais insalubre, no sol, na chuva, no vento, infelizmente, mas também é uma forma. Às vezes tem a senha do dia, tem circunstâncias que o segurança passa para o agente, ele consegue fazer algum encaixe. Fora disso, nós temos os portais, que hoje são pulverizados, mas a promessa é que eles sejam depois reunidos em um só. E mesmo depois, com a alteração destes, que vão ser reunidos a posteriori, pode ser que algumas funções continuem nos antigos. Por que eu digo isso? Porque nós temos hoje o portal que continua com algumas peculiaridades, algumas coisas você consegue pedir por lá. E pronto, isso a gente não sabe como vai ser esse portal, e se de fato ele vai vir, quando ele vai vir, reunindo os documentos. Mas hoje, a gente tem o Contact no Zyma, a gente tem o Service Zyma, a gente tem o portal das renovações, e é por ali que você tem que tentar. Porque, por e-mail, a gente sabe que qualquer circunstância por e-mail eles resolvem. O problema é o sorteio do e-mail, Porque como é que funciona? Vocês imaginam a quantidade de e-mails que a AIMA recebe diariamente. Então, como que eu sei disso que eu estou a dizer? A AIMA, em algum momento do dia, quando lota a caixa de mensagem, não sei se já chegou isso para você, para a gente chega muito, a gente envia muito e-mail, fala assim, seu e-mail não pode ser entregue porque a caixa está cheia. O que ela faz? Ela deleta todos os e-mails, ou deleta um monte de e-mail sem abrir. Então, a gente usa um programa também aqui pelo site da Ordem dos Advogados, que fala quando a pessoa deletou sem abrir o e-mail. Então, e não pode, uma notificação advocatícia aqui em Portugal, por uma repartição pública, não pode ser ignorada. Então, isso tem colegas que até ajuizam depois, até conseguem dano moral, umas coisas assim, mas, enfim. Não pode ser violar a prerrogativa advocatícia. Da mesma forma que você tem direito à informação, eles também não poderiam deletar os seus e-mails. Mas, enfim, eles fazem isso, e aí, por que eu enviei e-mail 2, 3 meses e não funcionou, e o meu colega ontem enviou e deu certo, ou eu enviei o desse cliente que deu certo. Aí a pessoa começa a confabular um monte de coisa. Será que é porque nesse eu enviei todos os documentos? Será que é por isso que eu não enviei documento nenhum? Aí começa a pensar, mas a grande verdade é que a sorte é aleatória, justamente porque não tem organização. Não é por ordem de chegada do e-mail nem nada do tipo. E ainda, de tempo em tempo, a AIMA ela tem vagas disponíveis para determinados ativos. Isso é decidido pela direção, e assim que essas vagas são disponibilizadas, primeiro eles vão olhar as ações judiciais. Dentro das ações judiciais, eles vão dar algumas vagas. E aí agora, que está sobrando um pouco mais, porque tem menos ações, antes era 200 mil, agora só tem 100,
eles estão começando a dar também administrativo. Lembrando que isso é para pedido de agendamento. Quando a gente fala de deferimento tácito, né, que é, nomeadamente, quando você tem um pedido de autorização de residência, é o seu primeiro pedido, ou um segundo, que é troca de artigo, seria 90 dias a partir do momento que você pediu, para que você tenha direito de deferimento tácito, e 60 dias quando é pedido de renovação. Para isso, não necessariamente você vai, né, ter aí a exigência de que tenha uma vaga disponível para isso. Na verdade, é a boa vontade de dar andamento ao processo, ser remetido à Casa de Moeda e tudo mais, para que os documentos sejam impressos e entregues assim. E ainda, nós tivemos, dentro dos últimos anos, alguns lapsos temporais, condutas determinadas para formas de autorização de residência. Dentro dessa estrutura de missão, nós tivemos picos de alteração legal, e tudo isso bagunçou muito, mas bagunçou muito, a ponto de terem talvez dezenas de milhares de títulos, né, a serem remetidos e alguns já aguardando na loja central da AME de Lisboa, que não conseguiram comunicar ainda todos, mas vão comunicar dizendo assim, vem buscar que seu título está aqui. Então, tem um certo tipo de bagunça assim. Às vezes, eles, para esse tipo, eles esperam o mandado judicial para ver, vamos ver se o título já está aqui. Isso é um absurdo. Tem cliente, inscrito, pessoas que trazem para nós casos, falam assim, olha aqui, chegou hoje o meu título, você foi ver, o título foi emitido há 4 meses atrás. Por que não entregou esse título? Não tem notificação, não tem nada. Então, esse trabalho de autorização de residência, quem vai atuar com isso, tem que ser muito resiliente, tanto na parte administrativa, como aqui também tem advogados, tem alguns inscritos na ordem de Portugal, alguns inscritos em outras ordens de outros países, e temos também licenciados em direito de Portugal. Quando a gente escolhe esse ramo, ele é um ramo que ele exige muita resiliência. Por quê? O cliente não entende isso. O cliente não entende isso. Ele entende o seguinte, eu te paguei, você se vira, você resolve. E uma forma de você dirimir isso é explicar para ele que o seu trabalho é, de fato, isso, aquilo, aquilo outro, descrito no contrato. E se eventualmente depois ele vem tentar ser tóxico, ele tentar te denegrir ou fazer qualquer coisa, você tem esses comprovativos. Claro que no mundo da internet, isso pode ajudar, mas é ruim. Você imagina, você trabalha tudo certinho, faz tudo ok, tem provas de tudo que você fez, centenas de e-mails, dezenas de horas de produção de trabalho, e aí, por alguma situação, a pessoa ainda se sente insatisfeita com o seu trabalho, mesmo você atendendo, respondendo, fazendo tudo. Às vezes até o que não tem como, né? Quando acontece esse tipo de coisa, se essa pessoa coloca nas redes sociais, infelizmente, isso vai ter um efeito negativo e você precisa desse material justamente para se defender. E se eventualmente essa pessoa quisesse levar até um juizado de paz para tentar ali um litígio menor de até 5 mil euros, processar alguma coisa do tipo, que eu acho difícil, porque geralmente essas pessoas sabem que elas estão erradas, você também está resguardado. Então, essa área é um pouquinho complicada, porque nos falta um padrão de atendimento entabulado na norma, não tem. Tudo isso é prática administrativa. Vocês viram que a lei fala uma coisa, mas na prática é outra. Isso é muito preocupante. Quando é benéfico, ok. Mas quando existe um malefício, e a grande maioria das vezes é malefício, aí atrapalha o nosso trabalho na nação. Por quê? Você pensa comigo, olha só, quando a gente fala de artigo, vamos falar de artigo 122.1 OIP. 122.1 OIP, olha só. Quando uma pessoa ela tem um título de residência, pelo artigo 91 ou 92, nomeadamente, ali, aquelas que fazem um curso superior, né, um curso profissional técnico ou secundário, só que nós já temos um primeiro problema. O primeiro problema é que o artigo 92, ele não prevê, ipsis literis, ou seja, escrito na lei, que crianças que tenham mais de 12 anos de idade e estejam matriculadas a partir do 7º ano, poderiam pedir pelo 92. Mas essa é a interpretação da área. Essa é a interpretação da área. Se a criança tem 12 anos, está matriculada a partir, então, do 7º ano, ela tem direito à autorização de residência com dispensa de visto pelo artigo 92. Quando a gente fala de dispensa de visto, interessante, deixa eu só repetir aqui mais uma entrada. É interessante a gente entender que a dispensa de visto serve para aqueles que entraram no país sem visto, porque tem isenção de visto, mas também para aqueles que entraram com visto que não é de residência. Acontece muito
com os países da África, né? Muitos, por conta de dificuldade de conseguir agendamento no consulado de origem, que tem marca, eles compram as vagas, né? Essas marcas compram, enfim, não conseguem marcar por visto de residência, eles optam por um outro visto, visto Schengen, um visto de estudo de curta duração, um trabalho sazonal. E aí eles entram com esse visto e não conseguem se legalizar. No passado, quando existia CPLP papel, eles conseguiam. Agora eles não conseguem. Então, eles só entravam no portal CPLP e faziam, depois agora muitos têm cartão. E eles não entendem. E até isso vai ser difícil, você tem que explicar isso. Então, você tem que entender como funciona a origem de todas as circunstâncias. Mas, voltando, né, à nossa explicação, então, quando a gente chega no artigo 92, não importa se tem um visto temporário, se é isenção de visto, se a criança entrou aqui e ela, então, ela está a partir do 7º ano matriculada e tem mais de 12 anos, ela seria elegível ao artigo 92. E, por intermédio dessa criança, os familiares, mesmo que entrassem sem visto ou com visto de residência, têm o direito a legalizar por ela. Olha, mas aí você vai estimular as pessoas que estão fora do país a fazer isso? Não, você não pode fazer isso. Isso é crime de auxílio à imigração ilegal. Se a pessoa já está aqui, você pode auxiliar ela no que for possível em relação à parte documental administrativa, aqueles que não são advogados, né, e os que são advogados, inclusive judicial. Então, vocês, como paralegais, podem se auxiliar. Olha, você tem direito aqui, olhando o panorama básico, uma coisa simples, sem análise muito aprofundada. Aqui, sim, ó, só tá no site da ARM, isso é informação pública, pessoal. Você pode pedir por esse artigo, a gente vai fazer esse acessar, vou enviar as cartas e tal, o contrato é tanto, fica tanto. Se você quiser uma chamada, eu te explico como é que funciona o trabalho administrativo. Se depois disso a gente não conseguir resolver, você tem que procurar um advogado. E se você tem um convênio, você faz um contrato de prestação de serviço em relação a um ou mais de um escritório de advocacia, você também pode participar da construção das minutas. Então, você vê que é um tema muito denso, complexo, mas que ele tem desdobramentos e ele é muito rentável, tá? Já te digo que é muito rentável, mas exige muito estudo. Então, só aqui, a gente já vê que o artigo 92 é um grande problema, que a prática administrativa é diferente do que a própria lei. Tá? Mas o 91 e 92, quando você tem um título de residência por essa motivação, pelo estudo, e você não consegue mais estudar, ou seja, seu título caducou, você tem um título. Veja bem, você tem um título, não é seu cliente, né? Ele tem um título. E agora ele quer renovar. Ele quer renovar o título. Tá? Mas ele não estuda mais. Essa criança, eu dei o exemplo de 12 anos, mas talvez ela tinha 17. Já se formou. Não vai estudar mais. Agora está a trabalhar. Tá? Então, aí o 122.1 O ou P permite que essas pessoas que tinham um título de residência pelo estudo troquem agora o artigo pelo trabalho. Pelo trabalho. E por que isso é muito importante? Porque o 122.1 O ou P tem essa previsão, desde que a pessoa... Antigamente, era mais fácil, porque tinham 88, 89, número 2 e número 6, que foram revogados, só servem para algumas situações antigas. Então, seria... Olha que doideira. E tem muita pessoa que pensa isso. Poxa, mas eu estou estudando para renovar, então eu vou ter que estudar para sempre. E faria sentido, realmente, se não tivesse 122.1 O ou B, porque 88 e 89, número 2, foram revogados. Tá? Então, olha só. Aí, o que acontece na prática? Na prática, então, quem seguiu esse percurso, sem problema nenhum, vai chegar na ARM e vai trocar 122.1 OP, 122.1 OP, desde que esteja a trabalhar com contrato subordinado ou atividades e cumpram todos os critérios de subsistência, né? E não só os critérios de subsistência, mas todos os critérios gerais para obtenção de autorização de residência temporária. Quais são eles? Estão no artigo 77 da lei. Isso tudo está no nosso material, tá, pessoal? Estou fazendo um resumão aqui. E um caso prático para vocês entenderem como é que funciona, como que você faz essa análise. E para entenderem a profundidade que, às vezes, isso vai te exigir de estudo. Então, o 77 da lei 23 de 2007 vai falar quais são os critérios gerais. O artigo 42, em todas as letras, já com as últimas alterações de 2024, ali, no decreto regulamentar 84 de 2007, então, artigo 42, em todas as letras, ele vai... que seria cada documento com detalhes, mas não são todos. E aí, a prática administrativa, quando ela viola isso. Ela lê ali, não importa o que está escrito, vou fazer o que eu quero. E prejudica o cliente, infelizmente, só judicial. Tá vendo? Como que para ajudar é bom. Não coube, mas ele, né, meteu aqui um artigo que deu certo. Mas ele prejudica. Né? Então, é por isso que quanto mais
instrumentos normativos nós temos, mais ferramentas a gente tem para defender os interesses dos nossos clientes, tanto administrativamente, para legais, quanto judicialmente, quem trabalha nessa seara. Tá? E aí a gente tem também a portaria 1563, né? Essa portaria que vai definir os critérios de subsistência e etc. Inclusive, as pessoas que entram sem visto, o que precisa, as que entram com visto de residência, o que precisa, quem entra no CPLP, quais são as isenções, né? Nomeadamente artigo 12. Então, são ferramentas, institutos que depois que você estuda, isso fica na ponta da língua. Quando a pessoa ela vem com um problema, você não fica ali sapeando uma hora para... Não, já está na cabeça. Isso aqui é assim, 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 sabe? Manda áudio com firmeza do que você está falando, dificilmente aquela pessoa não vai acreditar no seu trabalho, vai te contratar. Por quê? Porque você estudou, se preparou. E principalmente, mais uma vez, dentro do círculo da sua permissão. Eu posso fazer até aqui, lembra? Os primeiros módulos. Então, assim você consegue prosseguir. Tá, Rainer, mas e nesse caso, aquelas pessoas que elas não conseguiram agendar? Elas até entraram com estudo ou começaram a estudar com isenção de visto, mas elas não conseguiram agendar, não tem título de residência. Olha só, a AIMA, em algumas circunstâncias, administrativamente, ela deixa de fazer direto para o 122.1 OLP, porque não foi culpa da pessoa agendar. Mas não é sempre que eles aceitam. E ainda, a gente tem um instituto, que é o 122.1, a linha capa, letra K. Bom, letra K, letra capa. Este dispositivo, a AIMA hoje abriu um portal dizendo que para aquelas pessoas que não conseguiram concluir o curso, ela está entendendo assim, mas não é isso que está escrito na lei, não. A lei fala diferente, ela fala o seguinte, quando você tem, né, uma autorização de residência caducada, quando você tem uma autorização de residência caducada, né, e aí, nesse caso, se você não conseguiu terminar o curso, e é isso que eles estão usando, você tem ela caducada, você não consegue também colocar para o 122 um OP, então vem para o carro. Mas não é isso que a legislação fala, não. Ela fala que quando você tem uma alteração de residência caducada e você não saiu do país, só isso, não importa qual é a origem, qual é o fato gerador da alteração de residência, você teria direito a lançar mão desse artigo. Tá? Então, quando você tem conhecimento, quando você escuta, eu falando aqui, um outro advogado, um outro colega, um cliente, porque tem cliente que diz, eu quero, você manda. Quanto que é o orçamento para você mandar carta para a AIMA, para mim, para o artigo tal? Tudo doido, vai ver naquele artigo nem serve para ele. Tá? Então tem que ter um pouco de paciência também, e tem dia que às vezes é melhor respirar um pouco, depois te retorna. E aí, aí você respira e responde, tá? Porque tem tudo isso. Sem analisar, vai dar errado. Claro que depois que você chega no nível, você tem mensagens prontas e tudo, você consegue filtrar e, como é que fala, manipular, né, o cliente de uma forma que ele vai te dar as informações que você precisa, às vezes, sem ele entender. Por que ele está me perguntando isso? Mas ele respondeu, pronto, você já tem o que precisa para entender o que é ali, essa base inicial para fazer os seus serviços administrativos, né? Então, você tem que saber conduzir, às vezes, a conversa, isso é desafiador. Porque o ser humano, ele é um universo. Os seres humanos que às vezes são um pouquinho mais arrogantes, outros são mais educados, outros têm um pouquinho mais de instrução, outros têm dificuldade até na leitura. Alguns só vão aceitar serviço presencial, outros vão aceitar online, né? Então, cada um. E dentro desse panorama é importante você entender, né, essas peculiaridades em relação ao que de fato está descrito na legislação e o que você, né, vai, vai encontrar no seu dia a dia, na prática administrativa. E aí acontecem outros problemas, né? E aí eu quero dar um exemplo aqui de um cliente que aconteceu semana passada para essa semana, né? E vocês vão entender a importância de você dominar a legislação. Porque o que ela precisa agora é ter um serviço administrativo, poderia acabar te procurando. Essa pessoa, quando nos procurou, ela dizia que queria artigo 91. Então a gente entrou com uma ação judicial para pedir que a AIMA fosse obrigada pelo juiz a aplicar. Só, só um minutinho aqui. O áudio está falhando, pessoal? Vocês estão conseguindo me ouvir? Estão me ouvindo? Certo. Vai. A produção falou aqui que é para dar uma olhadinha no chat que estava falhando. Fica cortando? Falha constante. Algumas palavras. O que será que é? Deixa eu trocar aqui de microfone, pessoal. Vamos ver se agora vai ficar melhor.
Se eu falei alguma coisa que vocês não entenderam, depois vocês deixam a dúvida, tá bom? E agora, melhorou? Está mais alto? Está mais forte? Parou de cortar? Joia. Então, vamos lá. A gente teve essa semana uma cliente do artigo... Ela pediu o artigo 91, iniciou como 91, mas no final não era 91, ela não pôde mais, enfim, teve a situação dela. Ah, não, mas é 92. Aí depois, no dia que ela foi na AIMA, ela falou, ah, não, doutor, mas se o meu era 92. Aí, o que a AIMA fez? Ela protocolou como 91, mas colocou umas pendências. Quer dizer, ela não ia conseguir cumprir aquelas pendências. Mas é possível pedir para interpolar. Aí, qual que era a circunstância? Ela tinha que fazer um pedido de prorrogação de prazo e pedido de alteração de artigo. Só que pelo 92 também não dava certo, porque ela já se formou. E ela não está trabalhando. Ela não tá... olha que complicação. Ela não está trabalhando de forma nenhuma. Então, ela não tem subsistência. E para ir para o 122 um OP, mesmo que não tenha passado pelo 92, se fosse pedir para interpolar, não caberia. Como que ia fazer? Só que o 87A, conjugado com 75, número 2, que é CPLP, sem visto, em relação à redação anterior, e o 123 também em relação à redação anterior, da Lei de 2007, caberia, e foi o momento que ela iniciou o processo de legalização dela. Só que isso ainda fica fraco, porque quando a AIMA recebe isso, pode ser que demore, abre pendência. Só que o que acontece? Ela estava grávida. E por isso que ela estava trabalhando, tinha uns probleminhas de descolamento. O bebê nasceu. Aí eu falei, olha, com esse documento que você tem provisório, talvez você convença o IMN a conceder a nacionalidade portuguesa para o seu menino. Porque você não tem o status necessário para que o menino nasça português. Você teria que ter mais de um ano, já que a lei ainda não mudou, porque depois que mudar vai ser mais assim, tá? Obtenção de nacionalidade. E aí, se ele nascer com português, você pode pedir pelo 122 um capa. Se ele nascer como não português, você pode pedir pelo 123 um dele, já na nova redação. Enfim, a gente teve que ir acompanhando, toda hora que a gente muda, muda, não muda, ele parece que era uma gravidez complicada também, rezando para nascer tudo certo. Aí o neném nasceu, todo feliz, já tem cartão cidadão, nasceu como português, só com aquele papelete ali da AICA, enfim. Mas, sabe, são informações que mudam a vida de uma pessoa. Agora, ela voltou a dar leve, pessoal? Estranho. Será que é o quê? Engraçado que a internet que ela está com uma conexão no máximo. O lag da internet. Pode ser na sua também, tá? Mas tem muita gente falando, deve ser na minha. Pronto, de qualquer forma, eu vou acompanhando o chat aqui. E se for o caso, eu volto. Mas todo esse panorama é para vocês entenderem que a gente tem muitas ferramentas, muitos artigos para tentar convencer ali o agente da AIM, ou o magistrado, né, aqueles que fazem judicial, para convencer ele, olha, ele não cabe nesse artigo, mas ele tem esse, cabe com esse, quando tem familiar, tem assim, tá bom? A Adriana falou que melhorou, joia, perfeito. Então tá. Então, pessoal, esse panorama todo foi para vocês entenderem um pouquinho como funciona na prática essa questão, como que vocês atendem, né, o que você explica, os canais por onde você pede, e o que, como paralegal, você pode fazer, né? A gente explicou aqui que é a questão da cartinha, a questão dos e-mails, auxílio no portal e tudo mais. Eu vou fazer uma linha aqui abaixo, e depois dessa linha, eu vou pedir que vocês, então, façam as perguntas de vocês, de casos em que vocês tenham dúvida. Primeiramente, se vocês puderem dar preferência à questão dos módulos, tá? O que a gente abordou nesse módulo anterior em relação à autorização de residência, tá bom? Então, vou dar esses pontinhos aqui no chat, depois esses pontinhos, aí as perguntas a gente vai responder. Foi. Então, vamos lá. Boa noite, doutor Rainer. Não entendi bem como funciona o Estatuto de Igualdade. Só quem tem autorização de residência pode pedir? Então, eu vou lendo e respondendo para ficar mais fácil aqui o entendimento. O Estatuto de Igualdade, ele é um tratado internacional entre Portugal e Brasil, somente, tá bom? Às vezes, você pode ter algum cliente que, porque consumiu um conteúdo que você postou nas suas redes sociais, ou viu algum cliente seu te indicando,
que não seja brasileiro, seja CPLP, de algum país do continente africano, por exemplo, e ele fala, não, então eu acho que eu tenho direito a isso, aí eu quero o meu estatuto de igualdade. Mas ele não tem, tá bom? CPLP é um acordo, né? E o Tratado de Porto Seguro, que é o tratado internacional que vai, né, dar esse direito ao brasileiro de ter os direitos do português de ter o direito brasileiro, o Tratado de Porto Seguro é só entre esses dois países, tá bom? Existem vários tratados internacionais que são entre países distintos também, né? Por exemplo, o PV4 é Itália, Cabo Verde, Portugal e Brasil. O de Porto Seguro é Brasil e Portugal. E da CPLP eram 7, depois passou a 8, depois a 9. Salvo engano, agora voltou a 8 de novo. Se eu não estiver enganado, Guiné-Bissau teve um probleminha, questões políticas, né? E teve eu não sei se já voltou, até a última vez era a notícia que a gente teve. Nós temos poucos clientes de Guiné-Bissau. Na verdade, vocês vão ver que é um país que tem poucos também imigrantes aqui, mas, de fato, pelo menos dentro do nosso círculo, né, é isso que eles falam com a gente. Nós temos também, eu recebi um contato de uma associação de militares reformados lá, explicando algumas situações, tem uma dificuldade de conseguir agendamento, enfim. Tá? Mas só para a gente manter o foco, então, esse tratado de Porto Seguro é só entre esses dois países. E sim, para que você solicite esse tratado, obrigatoriamente você tem que ter a autorização de residência. Então, vamos explicar das duas formas. Quando o português vai para o Brasil e ele solicita o RNM, que é o Registro Nacional Migratório, antigo RNE, Registro Nacional Estrangeiro, que alguns ainda têm um antigo, a partir do momento que ele obtém esse documento, ele já pode solicitar o Estatuto de Igualdade. O RNM no Brasil, depois de 30, 60 dias, ele já tem, tá? Às vezes 15 dias. E quem vai fazer essa parte, quem é a autoridade migratória no Brasil, é a Polícia Federal, ok? Então, tudo bem. Com base nisso, a partir do momento que ele tem um RNM e RNE, ele pode solicitar, então, o Estatuto de Igualdade também, do Polícia Federal, tem que ser publicado também no Diário Oficial da União. Assim que sai a publicação, ele é equiparado a um brasileiro, ok? Equiparado ao brasileiro. Tem direito a RG, porque se você, eu não sei se vocês sabem, mas no Brasil nós temos uma comunidade muito grande ali dos outros países sul-americanos. Então, tem muito colombiano no Brasil, tem muito boliviano, tem muito venezuelano. Eles não têm direito a ter RG. Eles não têm direito. E para algumas coisas, ele só vai conseguir o RG, alguns benefícios, e só depois, então, que ele obter a nacionalidade. E o português consegue o RG antes disso. Tá? Pronto. Da mesma forma, deixa eu só permitir mais um convidado aqui. Da mesma forma, nós temos o brasileiro que está aqui em Portugal, que solicita o Estatuto de Igualdade. A partir do momento que, então, ele tem uma autorização de residência, agora vamos lá, a discrepância. Isso a gente traz nas peças quando a gente leva para o juiz. Desculpe, eu ri, mas ri de nervoso. Quer dizer, o português chega lá no nosso país, né? O nosso tipo aqui é brasileiro, porque tem pessoas de várias nacionalidades, ele chega lá e consegue o documento com dias. E tem gente que demora aqui anos para conseguir a autorização de residência. A primeira discrepância. Então, status de igualdade não tem nada, né? Já tem uma desigualdade aí. E a mesma coisa, a publicação no diário. A publicação no diário lá é coisa de 20 dias, 30 dias. E aqui, 1 ano e meio, algumas pessoas, 2 anos. Tá? Então, é muito preocupante isso, infelizmente. Né? No passado, não era assim. Isso se deu por vários motivos, principalmente a partir da pandemia e com o fim do CEF, e com todos esses picotes na lei e alteração de formas de pedir autorização de residência. Tá? Mas vamos continuar lendo a pergunta aqui do colega para ficar bem completo. Aí depois ele fala o seguinte, assim, ó, quais são os benefícios? Ó, o primeiro benefício é você conseguir solicitar o cartão cidadão. Lembra que eu dei o exemplo do RG? Ó? O cartão cidadão. Dá para ver o cartão cidadão. O primeiro benefício é isso. Teoricamente, esse cartão cidadão, dentro de Portugal, ele deveria servir para tudo e deveria substituir tudo, e você tinha que ser tratado igual um portuguesinho. Na prática não é assim, infelizmente, tá? Então, mas não quero isso, eu quero o seu título de residência. Vou te dar um exemplo. Você vai tirar a carta de condução no INM. Se você vai fazer a renovação da sua carta, você levar o seu cartão cidadão por via Estatuto de Igualdade, não, isso aí não serve não, eu quero o seu título de residência. Então, você já não está sendo tratado igual português. Tá? Mas você tem direito a ter esse documento e para algumas finalidades, ele ajuda, abre portas, tá? Mas o que de fato
é o direito mais consubstanciado, que vai te ajudar mais. Na verdade, são o que? Propinas universitárias muito mais baratas, acesso a alguns cursos que só portugueses podem fazer, acesso a concurso público antes de obter a nacionalidade, para os cargos que permitem, né, que um brasileiro faça, né, porque tem essa questão, tem lá, somente para nacionais portugueses, isso vai estar no edital, tá? Somente para nacionais portugueses ou brasileiros, ao abrir o Estatuto de Igualdade. Se não tiver escrito, mesmo assim você tem direito, porque faz parte, né, desse tratado. Então, são 3 direitos aqui muito importantes. E também crédito bancário, porque os bancos, sim, se eles veem que você tem um score legal, você, né, poxa, ele está aqui, não, tudo que ele pega emprestado ele paga, ele tem dinheiro guardado, ele vai te tratar igual português, tá? A depender do que você vai pedir, do que você vai fazer, porque ele quer bater a meta, ele quer emprestar para quem tem capacidade, tem liquidez para pagar, né? Tudo mais. É claro que existem casos e casos, eu não sei se vocês sabem, tem pessoas que às vezes ficam aqui 3, 4 anos, principalmente pequenos empreendedores, fazem um crédito interessante e 100 mil euros, 200 mil euros, né, por A mais B, aí ele pega esse dinheiro e dá o calote e vai embora. Então, isso aconteceu muito no passado, não só isso, às vezes também pequenos valores, isso meio que deu uma esfriada na questão bancária, tá? Então, assim, você tomou o primeiro não desista. O legal, às vezes, é procurar um intermediador bancário, que, inclusive, pode ser uma coisa que você, como legal, pode fazer. Para fazer essa intermediação, obviamente, você vai ter que ter algumas credenciais, vai ter que colocar, né, essa finalidade empresarial ali no seu contrato social, para fazer essa operação no IRM, mas pronto, é um serviço interessante, porque quando alguma empresa consegue um empréstimo por intermédio de você, que fez esse link ao banco, né, ou um crédito habitacional, ou um crédito de fundo de maneio para a empresa, ou o que for, você ganha um pedaço. E é o banco que te paga, não é o cliente. Então é muito interessante também, tá? Mas pronto, ter esse estatuto vai te dar essa garantia. No primeiro ano, você tem a autorização de residência, a partir do primeiro dia até um ano, você tem direito a esse primeiro estatuto. Depois que você tem ele, você pode subir, tem mais 2 modalidades, sendo que cada uma vai te dando um pouco mais poder do que outra. A primeira é votar e depois ser votado. Tá? Então, isso também é interessante. Você pode, se tiver interesse de fazer isso, ir trocando de estatutos. Mas todos eles é o mesmo problema. Cada vez que você pede, demora 1 ano, 2 anos, e por aí vai. Existe a possibilidade de entrar com uma ação judicial para acelerar isso. Só que, a partir do momento que a gente protocola, se o juiz der a liminar, desde o protocolo até ser publicado, isso demora uns 5, 6 meses. Lembrando que no passado, às vezes, era 6 meses, 3 meses sem precisar entrar com a ação. Tá? E é um serviço que vocês podem oferecer, que é juntar documento e enviar por correio. Então, você vai mostrar para a pessoa, você vai criar um gabarito, você vai colocar esse documento, é bom estão descritos ali no próprio formulário da AIMA, como cópia do NIF, cópia do NISCO, comprovativo de morada. Sempre esses documentos é bom acompanhar, todas as solicitações, né? Aí você vai pedir para o cliente, faz um videozinho da sua pasta, aí ele vai fazer, está faltando isso, está faltando aquilo. Agora você vai preencher o formulário desse jeito aqui, do CPT, com a videorecessão. Aí me manda uma foto, está errado, né? Assim não. Pronto, agora já pode ir lá postar. Pronto, 50 euros, 70 euros, você cobrar 100 euros. Pronto, você já tem um serviço você pode ofertar. Agora, ele tem que entender que ele viu ali, capou o serviço, né? Por quê? Porque, a não ser que tenha uma pendência, aí sim, você pode auxiliar, isso vai depender de como foi o seu contrato. Porque depois disso, não é você mais que tem como ajudar, né? Nem o advogado pode estar judicial, mas até isso, tem que esperar ser publicado no diário. Depois que a AIMA faz todo o trâmite, ela envia para o governo, e o governo vai colocar isso aí na pauta de quando vai sair diário. E não tem diário sempre com o Estatuto de Igualdade. Eles vão fazer um só para com o nome. Aí eles esperam juntar ali pela organização da AIMA para publicar. Certo. Deixa eu continuar aqui com a pergunta dele. Depois ele fala o seguinte: sei que muitos estudantes que entraram na Universidade Portuguesa pelo Enem preenchem uma declaração de honra que não vão utilizar estatuto. Seria porque, se utilizado, teriam que fazer vestibular português? Não, é porque eles vão pagar menos, né? Não pagar nada, e a universidade quer ganhar com a propina, tá? É mais ou menos isso. E eu vou te dizer que isso aqui também é objeto de algumas ações do Tribunal Administrativo, mas eu não pego, tá? Esse tipo de caso, porque sai da nossa logística, mas por intimações,
notificações extrajudiciais pode ser que funcione. Por quê? Porque mesmo que a pessoa tenha entrado por um determinado certame, a partir do momento que ela tem estatuto de igualdade, ela tem que ser tratada como português. Tá bom? Tem que ser tratada como português. Depois a gente tem aqui, ó. Então, as crianças com 12 anos podem pedir pelo artigo 92, digo, as que frequentam o 7º ano, desculpa, tem um corte, às vezes não pôs toda a informação. Sim, uma criança pode solicitar o artigo 92, desde que ela seja matriculada a partir do 7º ano, e os seus pais tenham condição financeira de sustentar essa criança, tá bom? Então, às vezes, algumas pessoas me procuram, recebem subsídios e faz por fora, e não tem como comprovar nada, família muito grande. Dependendo da composição familiar, isso é um pouco complicado, e isso até é uma forma de você explicar, olha, eu não consigo entrar no meio da sua vida, você tem um documento hoje, amanhã você não tem, você vai ter problema lá. O meu objeto aqui é relacionado no pedido e no agendamento. Mas no dia eles vão te pedir isso, 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 isso. No dia do agendamento você precisa ter. Bom? E aí sim, vamos aqui, então, destrinchar um pouquinho mais. Quando a gente fala também dos menores de idade, quando a gente fala assim, quando a gente fala de menor de idade, não está 100% errado dizer assim, né? O que é errado é o de menor, né? Mas é porque não é de menor, é menor de idade. Né? Quando a gente fala dos menores de idade, tem algumas peculiaridades que devem ser muito bem observadas. A primeira é que os genitores têm que permitir, ambos os genitores têm que permitir que esse menor ele obtenha uma autorização de residência, tá bom? Se um dos genitores não permite, aí complica. Então, o ideal é que ambos compareçam presencialmente. Ah, mas não pode. Só um pode, o outro não pode. Então, você precisa de ter um termo assinado por esse outro genitor dizendo que ele permite que este menor obtenha a autorização de residência. Ah, não, mas não é isso não. Ele mora em outro país. Nós somos separados. Você tem a guarda unilateral? Tem. Então, leve esse documento, sentença apostilada. E a AIMA, às vezes, pode pedir, mesmo que você leve a cópia do documento, que a guarda é sua, só de um dos genitores, ela pode solicitar que tenha a homologação da sentença estrangeira. Ah, é raro, mas pode. Por quê? Se você tem uma sentença com apostila e tudo, né? Pronto, entende? Se no passaporte da criança já tem que ela pode viajar sozinha ou acompanhada de só um dos genitores, já tem essa rubrica no passaporte. Se tem ali uma guarda unilateral, né? Aí tem certidão de objeto e pé, tem cópia da sentença, às vezes pode levar até a própria sentença, com apostilada e tudo, sim, pode ser que não implique, tá? Mas eles poderiam sim inventar, não, eu quero que homologue primeiro. Então, tudo isso tem que analisar. E são problemas que o cliente vai te trazer. Tá vendo como isso não é só artigo 92? Tem todo um contexto, que aí cada vez vai ficando mais complicado. Aí a pessoa, ó, vai ter um negócio. O meu cachorro, ele só tem... Aí eles começam a falar de outras coisas, só tem 2 vacinas. E agora eu quero viajar para a Bélgica. Aí eles começam a falar muito coisa. Tem que, calma, ó, vamos falar sobre isso aqui, é isso assim. Então, você tem que ir preparando esse atendimento em relação daquilo que você escolhe, ouvindo as dores do cliente. De tempo em tempo, você vai conhecendo as dores e vai ter resposta pronta para tudo aquilo. E aquilo que sabe a resposta pronta, você envia um ótimo. No seu caso, é assim, assim, sabe? Tá? Então, 92 tem essas peculiaridades. Esse menor tem que ter a capacidade de subsistência assegurada pelos seus genitores, a permissão de os genitores. Ah, mas não é nenhum dos genitores, é a avó que é responsável. Então, os documentos que comprovam tudo isso, isso vai depender, né, de cada circunstância. Mas, basicamente, ele tem direito. E os pais teriam direito a solicitar, pelo artigo 122.1 capa, né, ou letra K, 122.1 letra K, conjugado com 81, número 5. No mesmo dia. No mesmo dia. Isso é o que está na lei. Na prática, funciona? Não. Muito difícil. Eu já tive casos, né, de explicar, ó, que não eram casos judiciais, né, cliente de visto, né, um só aplicou, o outro não, aí um desistiu, só que o genitor ficou e o menor estava estudando, enfim, um balar de gato assim. O menor foi e falou, ó, se você acompanhar, talvez exista a possibilidade, né, minha equipe orienta também, existe a possibilidade de eles deixarem você fazer ali o pedido junto com o menor. E aí vem uma outra circunstância. Por quê? Porque o 81, número 5, ele fala da possibilidade de fazer reagrupamento familiar em conjunto. Ele não fala de fazer a 122 no carro. Mas na prática, né, quando o agente está de bom humor, ele faz. E por que eu falo bom humor?
É porque é difícil, se dá trabalho para ele. É por isso que ele fala, não tem jeito não. Eu não sei se quantos aqui já acompanharam, a máquina da AIM, aquele trambolho aquilo ali eu acho que é da época da navegação, de Volta ao Futuro, é uma confusão que tem aquelas máquinas lá das caravelas, não sei o que é aquilo. É lenta, não funciona, ele digitaliza o documento uma vez não dá, duas vezes não dá, três vezes, aí o cara já fica de saco cheio, e é por isso que, poxa, por que não funciona? Porque tem tanta gente, às vezes fica o dia inteiro, uma pessoa só, olha, você volta para a tua terra, amanhã você volta aqui de novo, porque não teve jeito. Ficou o dia inteiro com uma pessoa só, uma família só. Aí você imagina ele ter que fazer isso com várias pessoas, os processos não são juntos, ele tem que fazer esse processo separado, deixar a observação dele para superior, depois tem que anelar os dois, é 81 mesmo. Você acha que ele vai querer fazer isso? Ele não quer. Ele está correndo de problema, porque a vida dele toda é problema. Você falar que de 30 em 30 minutos, não vou generalizar, né, mas tomar um cafezinho e focar um caretinho, fumar um cigarro. Então, quer dizer, como é que faz? Então, é muito difícil, eu não vou entrar no mérito da cultura, mas eles são assim, eles não gostam de fazer. Agora, quando é por via judicial, aí eles têm que fazer, né? Aí o magistrado já manda o agendamento, e quando eles vão agendar, agendam no mesmo dia e tudo mais. Agora, vale a pena, então, desistir? Não. Vale a pena tentar. Tá? Porque quando a gente faz uma autorização de residência, quanto mais possibilidades nós temos, melhor. Bom, pessoal? Estou pronto. Já falamos do 92, falamos do Estatuto de Igualdade. Boa noite. Quem tem visto de estudante, mestrado concluído, quando for renovar, não estiver estudando, estiver trabalhando, consegue alterar o artigo online ou só com agendamento presencial? Lá no portal da AEMA já tem essa opção, tá bom? O 122, um OP, vai ter lá essa opção, você vai escolher e vai aguardar. Se não conseguir, você vai enviar por e-mail e vai solicitar, tá? Então, tem direito sim, se você já tem uma autorização de residência. Se você não tem autorização de residência ainda, aí é um problema. Aí vai ficar a interpretação deles aceitar ou não, tá bom? Então, você só disse visto. O ideal para se enquadrar nesses artigos é ter visto e autorização de residência. Agora, se você comprovar que o agendamento nunca saiu para o seu visto de estudo para obter autorização de residência, é isso aí que você tem que explicar no e-mail que está ponderando. Presencialmente também funcionaria, mas tem que insistir muito, né? Dormir lá, fazer barraca na frente, né? É complicado. A sua cliente do 91 não poderia ter ido pelo 122 O ou P, pedido 1 ano para procurar um emprego? O problema é que, como ela protocolou, abriu-se prazo de 10 dias para ela comprovar várias circunstâncias. Ela teria que comprovar subsistência, que ela não tinha um trabalho, estava com descolamento na placenta. Ela não tinha a AR do estudo, que o ideal é para você trocar para 122 no OP, é ter uma AR inicial. Então, o caso dela é bem complexo, ela entrou com visto para o trabalho, mas também não trabalhava. Olha só que doideira. Mas aí começou a estudar para tentar aproveitar. Essa não é visto para o trabalho. Se ela tivesse entrado com visto para o trabalho, ela é brasileira, ela poderia pedir pela CPLP. Enfim, só falando aqui, quando o agente ele te abre uma pendência de 10 dias, você tem que cumprir 10 dias, não é em um ano. O máximo que ela poderia aqui postergar seria 60 mais 60. Mas ainda assim, isso só deixa ela com prazo sobrestado, porque ela nunca vai conseguir cumprir os do próprio 91, que foi o artigo que ele escolheu. Aí a gente tem que pedir para interpolar, e foi isso que a gente solicitou. E a gente colocou vários artigos, mas o mais principal que a gente mais principal, né? Não existe pleonasmo. O principal que a gente bateu em cima mesmo foi aquela questão de ter um filho português. Isso é muito forte, né? Então, a 122, um capa e tal. Aí a subsistência, como agora ela tem união estável, vai vir do marido, né, do companheiro, e ele realmente tem condição mais abastada para sustentar todos eles, conforme comprovativo em anexo. Né? E eu já falei com ela, põe o bigode de molho que vai demorar, tá? Isso aí vai demorar, sim. A gente está pedindo uma coisa que foi diferente do artigo que ele colocou. Mas o próprio agente disse, eu vou colocar esse artigo que segura, depois você entra em contato com o seu advogado para te ajudar. E fala desse jeito. Por quê? Porque sabia que a gente vai usar algum mecanismo. Mas quando isso volta para lá, já esqueceu dela, né? E se vê que é meu nome, então aí fica com raiva. 600 e tantação até o final do ano, deve passar de 1.000, esse homem é chato demais. Toda hora vem uma intimação dele aqui, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, foi por isso que não deu para trocar por esse artigo, tá bom? Aqui, ó. Entrevista. Vou baixar mais um pouquinho. A entrevista da renovação da minha filha ocorreu em setembro de 2025. Ainda não chegou. Olha, artigo 92. No seu caso, Nelma, você pode solicitar o pedido de deferimento tácito, tá bom?
Aqui, no caso, a partir de 60 dias você já poderia solicitar, e vale a pena você enviar algumas cartinhas, envia umas 3 com a vídeo de sessão, e envia um e-mail todo dia, e faz um teste de um mês. Talvez chegue. Agora, se não chegar, tem que entrar com uma ação judicial, tá bom? Vale também a pena ir presencialmente, né, se tiver essa possibilidade. Deixa eu olhar um pouquinho aqui no Instagram, pessoal. Pessoal do Instagram, quem puder ir lá para outra plataforma, me ajuda, tá? Boa noite. Tem um caso em que o cliente mandou documentos para o reagrupamento e não aparece nada no status da Aimora e não recebeu nenhum e-mail confirmando. E ele fez o pagamento. Isso é normal? Não, não é normal. Eu acredito que seja pelo portal do reagrupamento. Esse portal, ele é bem bugado, tá? É bem complicado. Algumas pessoas começaram a ser chamadas agora, depois de mais de ano aguardando o pagamento, e outros pararam, eles param de chamar por ali. O e-mail funciona mais do que o próprio portal. E eu vou além. Esse Duque que foi pago, provavelmente você não vai conseguir aproveitar, não. É melhor você começar outro processo e pagar. E aí depois você entra com pedido de estorno primeiro. Porque se você tentar aproveitar esse aqui, vai ser bem complicado. Por quê? Porque como fica tudo anelado no sistema, esse aqui está em outra situação que talvez até se perderam. Se não tem informação nenhuma, talvez é um problema no sistema lá e não tem nada indexado ali na página desse cliente. Tá? Então, o ideal agora seria tentar por e-mail novamente, ou ir presencialmente, ou se não tiver como entrar com uma ação judicial, tá bom? Você pode tentar enviar com CAP para vídeo de sessão também. Aí depois perguntou aqui, então depois que sai o estatuto e a publicação no Diário Oficial, o caso aqui é Diário da República, tá, pessoal? Diário Oficial é no Brasil, Diário Oficial da União aqui é Diário da República. Demora 2 anos para pedir o IRN? Não. Boa pergunta. Olha, pessoal, quando você vai pedir para o seu cliente, pedir para você o estatuto de igualdade, foi publicado no Diário da República, pronto, você já tem o estatuto. Para algumas circunstâncias, só aquele papelete ali que na publicação do seu nome já vai ajudar, porque é do próprio diário. Mas, para obter o cartão cidadão, né, esse documento especificamente, e talvez outras circunstâncias, você vai precisar esperar um pouquinho ser comunicada essa publicação junto ao IRN, para que eles lavem lá um assento como brasileiro, não é como português, como brasileiro, né, no IRN e que tem estatuto de igualdade. Aí só depois disso você consegue seu cartão cidadão. E às vezes demora um pouquinho, demora uns 3, 4 meses para indexar. Tá bom? Ótimo. Vamos voltar aqui. Ó, o prazo para a saída fiscal era até dia 28 de fevereiro. Se possível, nos informe sobre isso. Sei que é um assunto complexo, pois se trata de perfil de cada declarante. Entretanto, o resumo poderá nos nortear. Vamos lá, Flávio. Quando a gente fala sobre saída fiscal, ele é um assunto que, apesar de muitos advogados, né, trazerem ali notícia e tudo mais, sempre tem um contabilista ou um contador relacionado. No caso do saída fiscal, um contador do Brasil, imagino que a causa seja brasileiro. Então, quem faz aqui no escritório é o doutor Lucas, mas, que é o contador no Brasil, mas você poderia fazer isso sozinho. E um paralegal, na medida do possível, talvez poderia auxiliar a própria pessoa com dicas, talvez tenha algum material e etc. Tem que tomar cuidado para você não avocar um poder de um contador ou avocar um poder de um advogado, tá? Mas lembra, todo aquele serviço que a própria pessoa faz e você pode ajudar ela a fazer, pronto, isso aí você está auxiliando ao serviço parte documental. Então, esse é o primeiro disclaimer que eu acho que é importante a gente fazer aqui. O segundo, o que é da saída fiscal? Saída fiscal é você dizer para o Brasil, né, ou os outros alunos que são de outra nacionalidade aqui, é dizer para o seu país de origem, pessoal, olha, eu não quero pagar imposto mais aqui, tá? Não quero, agora eu sou residente fiscal em Portugal, quero pagar só em Portugal e eu não quero mais relação. Essa decisão que você faz, ela tem algumas implicações. Alguns bancos grandes, podem descobrir que você deu saída fiscal e te cobrar uma cesta muito cara. É muito caro mesmo. Tipo assim, R$500 por mês, R$1.000 por mês. Então, você tem que olhar bem como é que é a sua estrutura e o que você faz no Brasil, porque da saída fiscal tem essa primeira implicação. A segunda implicação da saída fiscal é que, se, eventualmente, você tem alguma circunstância no Brasil que seja vantajosa para você, no sentido de construção de linha de crédito, você pretende voltar, fazer um financiamento, ou financiar imóveis desde já, às vezes, por mais que digam que não, quando você é residente fiscal no Brasil, essas declarações, tanto essas declarações para fins
de obtenção de crédito, quanto também para que você consiga construir ali o seu patrimônio, pode ser interessante que você, principalmente se você vai usar hold, alguma estratégia de elisão fiscal, que você mantenha a tributação nos dois países, tá bom? Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo que eu faço, tá? Eu tributo em Portugal e tributo no Brasil. Então, eu tenho empresas no Brasil e tenho empresa em Portugal. Eu faço questão de tributar. E, às vezes, um tributo específico, eu tributo 2 vezes. Isso é desídia tributária, eu não deveria pagar. Mas eu pago 2 vezes. Por quê? Porque o lastro bancário é interessante para mim. Eu trabalho com alavancagem. De tempo em tempo, eu pego um empréstimo, um valor legal, faço o que eu tenho que fazer, em 6 meses eu recuperei e pago o banco. Da próxima vez que ele for emprestar, ele vai emprestar o dobro. Mas aí eu não pego tudo, mas enfim. Até o momento que não, agora eu quero, porque eu quero contratar 50 funcionários, quero abrir uma superestrutura, quero pôr não sei quanto de tráfego pago. Isso existe no Brasil e existe em Portugal. Para mim, é interessante as duas coisas como um empreendedor, ok? Mas, não, essa não é a minha realidade. Não quero empreender, eu não penso em voltar, eu não quero comprar casa, eu não quero financiar nada, eu não quero criar escola para minha empresa no Brasil. Pelo contrário, não quero nada, eu quero nunca mais ver aquele país. Sou tudinho agora. Sou português de Portugal. Agora vivo aqui, eu quero saber disso. Tudo bem. Nesse sentido, você pode dar saída fiscal no Brasil e você não vai ter mais a obrigatoriedade de declarar seus impostos. E quando a gente fala de prazos, é basicamente isso. Esses prazos estão anelados a fim de exercício fiscal, quais são suas obrigações quanto ao que você deve declarar que você realizou no exercício anterior, porque toda vez que a gente vai fazer um IRS, um IRPF, é assim, em relação ao exercício fiscal anterior, que você fez no ano anterior, você declara esse ano, assim sucessivamente, tá? Então, quem não faz saída fiscal, nunca fez, meu Deus do céu, já estou aqui 10 anos, 20 anos em Portugal, eu nunca fiz saída fiscal, tá? Mas todo ano você declara a seu imposto de renda, mesmo que seja isento, declara, então está tudo certo. Agora, o que não está certo? Se você manda muito dinheiro para o Brasil, muito dinheiro, né? Oxalá, muito ouro, muito dinheiro. Aí complica, né? Porque agora a gente tem um governo que é um pouco mais assim preocupado com a questão de taxas e tudo, né? Se preocupando com a questão de arrecadação, tá, tudo mais. Não vou entrar em política. Mas aí o que acontece? Agora a Receita Federal ela tem sido treinada, ela tem emitido pareceres que vai analisar um pouco mais as transações de PIX, que vai querer saber mais sobre essas transações internacionais. E aí, tudo que você envia para o Brasil, você paga imposto? Você envia? Você não paga imposto, né? Pois é, aí isso tinha que ser declarado. Tá? Tem formas, e é por isso que é interessante a gente conversar, olha só, tem formas de você ser isento de até certo valor por mês, você sabia disso? Para cada empresa que você tem no Brasil, se você tem uma empresa em Portugal, você pode enviar, como se fosse uma estrutura intraempresarial, até R$ 10.000 por mês entre empresas sem pagar nada de imposto, isento. Pronto, então às vezes você tem 2, 3 empresas no Brasil, você pode enviar esse dinheiro e não pagar nada de imposto e continuar com os fiscos. E ainda, não, mas eu vou dar saída fiscal à minha pessoa singular, pessoa física. Eu quero continuar com a minha empresa aberta no Brasil. Pode também, isso aí não vai ter problema nenhum. Você pode ter empresa, você pode fazer inventário, você tem que ter uma vida normal, pessoal. Você não deixa de ser brasileiro. Você só perde a obrigação de declarar o fisco com pessoa singular, com pessoa física, né? Aquela obrigação de declaração de imposto de renda. Por quê? Porque a tributação no Brasil ela é universal. Tem países que a tributação ela não é universal. Tipo assim, o que você faz fora, eu não quero saber, o Brasil quer. O Brasil quer. Né? Da mesma forma que o Portugal também quer. Agora, o que boa parte dos contabilistas aqui, eu falo contabilistas experientes, dizem, olha, se você ficar declarando tudo que você faz no Brasil aqui, tudo que você faz aqui no Brasil, quando eles fazem a compensação, pode ter alguma diferença de pagamento. E quando você faz, o que você faz aqui, fica aqui, o que você faz no Brasil, fica no Brasil. E se você consegue cambiar menos entre as moedas, eles não vão mexer muito em você se você estiver pagando imposto nos dois países. Então, pessoal, o resumo da balada é o seguinte. O leão, ele morde em qualquer lugar do mundo. Se anala, se vai... não importa qual é o tipo do leão, né? Lion King aí é a regra. Ele vai querer morder. Agora, como é que você amansa ele? Tá tendo um pedaço de carne, né? Fazendo carinho, estou pagando imposto, tá tudo certo, tá bom? Então, assim, se você quer dar saída fiscal, você tem que analisar tudo que eu estou a dizer, né? O que vale a pena para você ou não, e se, mesmo
ultrapassando um determinado período, se você já vai, né, se planejar para fazer a saída fiscal, o que ficou para trás, sabe? Isso tem que ser conversado com um contabilista que vai analisar todas as suas declarações anteriores, você vai contar a sua história, olha, eu faço isso, eu movimento tanto, eu mando tanto dinheiro, né? E para entender, qual que é o meu risco? E se eu for fazendo assim, qual que é o risco? É uma porrada de tanto. Aí você analisa, isso aqui, o risco assim é sensato, se eu abrir empresa tem que pagar contador, aí tem que pôr tudo na ponta do lápis, tá bom? Espero que esse panorama aí tenha ajudado aí para entender um pouco mais como funciona essa questão. Vamos ver aqui. Eu enviei toda a documentação para o Estatuto de Igualdade para a Conservatória de Oeiras. Não, mas o Estatuto de Igualdade não é para o IRM que envia, tá bom? É para a AIMA. Há mais de 2 anos eu recebi resposta. Porque Karina, talvez você enviou seu pedido de nacionalidade, é isso? Então, aí, Karina, você teria que entrar em contato com esse conservatório, mas provavelmente eles já fizeram a remessa, tá? Para a Conservatória Central de Rede de Lisboa, para o Porto, a depender do pedido que você fez. Então, tem que ver o que aconteceu, se foi nacionalidade. Agora, se o Estatuto de Igualdade não vai andar, não, tá bom? A família do cidadão de membro da UE, cidadão da União Europeia, doutor, a família do cidadão da União Europeia, quando chega no aeroporto, no momento da imigração, precisa apresentar somente passaporte? Adriana, tem que mostrar o passaporte e tem que mostrar um documento que comprove o seu vínculo com esse cidadão. Nesse sentido, você não passaria pela imigração, você passaria pela fila de membro da UE acompanhando ele, tá bom? Teoricamente, você poderia fazer isso até sozinho, mas eu não indico. Eu não indico, faça sozinho. Então, é possível fazer, você vai acompanhar. É bom que essa certidão de casamento, por exemplo, já tenha sido transcrita aqui no IRN, vai ficar melhor ainda. Mas se não, então apostilada, sem outra língua, traduzida e apostilada, tá? É uma forma que você tem de não precisar solicitar um visto, tá? Para acompanhar ali o membro da UE. Isso para os países que são isentos de visto. Se o seu país precisa de visto para entrar aqui, você pode pedir um visto de acompanhante de membro da União Europeia no seu país de origem pelo consulado, tá? Existe também essa possibilidade. Tem agendamento junto à AIMA, pelo artigo 15, para final de maio. Contudo, estão exigindo autorização de residência para providenciarmos um número de utente. Eu tive 2 negativas. E também para o NIS. Algum problema se eu comparecer nessa entrevista com esse documento? Vamos lá. Vamos falar do NIS primeiro. A segurança social exige que você tenha um processo de legalização e que você tenha também uma forma de subsistência. Essa forma de subsistência, apesar dela falar, não tem outra, só mentira. Ela quer contrato de trabalho ou atividade aberta. Via de regra é isso. Tá? Então, ela vai te exigir que você tenha isso e um processo de legalização. Então, Rainer, tá vendo? Meu artigo 15, isenção de visto. Eu não tenho comprovativo de início de processo nenhum. Eu só tenho a prova do meu agendamento, que é para esse dia. Só que esse seu agendamento não tem seu nome, não. Aí, quando você envia para eles, eles não entendem aquilo, mas isso aqui não tem seu nome. Tem uns servidores da Segurança Social que já são um pouquinho mais experientes, vão entender, e outros não. Então, você tem que produzir provas, às vezes enviando um e-mail, né, para a AIMA com os seus dados. Você pega e tira print disso. Pega o print desse próprio agendamento, o print do agendamento chegando do e-mail da AIMA para o seu. Faz uma carta explicando que o seu processo de legalização é para o artigo 15 e que a AIMA vai exigir o NIS nesse dia. Então, você tem a primeira coisa. A segunda coisa que você pode pedir dentro ali do portal da Segurança Social fala assim, olha, eu sou casado com membro da UE e o artigo 21 da Lei 37 de 2006 diz que eu tenho direito a ter o NIS, mesmo que eu não faça nada disso que você está me pedindo. Isso é direito meu. Isso é direito meu. Aí fundamenta e coloca isso. Coloca a cópia do documento do seu marido aí, que é membro da União Europeia, com o respectivo CRU, se ele não é português, ou cartão cidadão, nativo BI, se ele é português, né? Então, coloca toda essa documentação e explica isso. E tem que tentar 1, 2, 3. Mesma coisa o número de utente. Vai fazer o mesmo procedimento. A diferença do número de utente, você vai ligar para o SNS, vai ver qual o e-mail atualizado que corresponde ao SNS aí do seu sítio, da sua zona. Ele vai te passar qual é o e-mail. E você também pode entrar pelo site do SNS, se já tiver atualizado.
você vai enviar o seu pedido de utente por este e-mail, com todos os documentos. Olha, eu já tenho isso, a minha história é assim, assim, assado, conforme a documentação anexa, é assim, 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 e eu preciso do meu NIS, eu preciso do meu utente, nem que seja o provisório. Não é para fins de uso, mas de apresentação junto à AIMA. Junto com isso, para quem é brasileiro ou é cabo-verdiano, pode também apresentar o cabo-verdiano ou angolano. Agora, o pessoal do PB4 é cabo-verdiano, Cabo Verde. Ou Cabo Verde ou o brasileiro. Junto também o PB4. Então, olha, eu tenho também PB4, eu só quero esse número porque a AIMA está a existir esse número e eu posso perder o meu agendamento porque eu não tenho isso. Aí você manda uma vez, depois você manda outra. Aí liga para lá, envia um e-mail, assim, sabe, meu caso é esse eu preciso. Então, com uma certa insistência, eles vão te conceder. E é um serviço que você pode ofertar, tá? Tem muita gente que não vai conseguir fazer isso que eu estou falando aqui, não é isso. Isso vai estar no último módulo também, fiquem tranquilos. Mas você pode ofertar 50 euros, 100 euros, ou tente. Por quê? Porque já fica constando o cartãozinho. É muito bom, né? Se tem um tipo de residência que já tem tudo ali atrás. Sem falar que uma emergência, urgência, emergência, desde que você fala, não vou usar não, é pronto, você precisar, né? Só que quem tem utente provisório não tem médico de família atribuído. Sem médico de família atribuído, você consegue serviços emergenciais. Você não vai conseguir, por exemplo, fazer uma consulta, fazer um exame. Não vai fazer por quê? Você tem que primeiro passar pelo médico de família para depois ser encaminhado. Com a exceção de se eventualmente você estivesse numa questão de vida ou morte, eles, como você já tem um provisório, dali eles passam a remessa para alguma especialidade, etc. Mas que não é bem assim. Às vezes eles deixam a pessoa ir para o pior porque não tem título de residência, porque não tem médico de família. Aí não é porque não tem o médico de família atribuído, é porque o utente provisório ainda não é entendido, né, como definitivo. Tá? Mas, enfim, para sua pergunta aqui, vai ser interessante você solicitar, porque aí você já vai ter as duas coisas. Aí você ainda continua. Mas e se eu me apresentar no dia e não tenho utente? Se você não tem utente, mas leva PB4 ou seguro de vida, de cartão de crédito, a depender do valor, eles não vão implicar. Só não vai vir o número de utente no seu cartão de residência. Agora, o NIS, pasme, eu já vi pessoas recebendo notificação de abandono voluntário porque não tem NIS. E não é culpa da pessoa. Então, você tem que levar todos os comprovativos que você solicitou o NIS. Todos os comprovativos. E aí, se ela fala assim, ó, eu vou remarcar para você. Então, melhor que remarcar. Você fala assim, não. Não tem como você, por favor, faz aqui a coleta da biometria e me dá 10 dias. Porque se você me der esse documento, aí a Segurança Social vai me conceder. Por quê? Porque aí você vai ter um documento que comprova que você foi na AIMA que eles estão pedindo. A AIMA está pedindo NIS. Entendeu? Então, essa é uma forma. Ah, não querem fazer isso. Então, me dá pelo menos um comprovativo de comparecimento. Se você puder dizer aí que NIS em algum documento, carimbar e assinar. Aí, com isso, você vai pedir o NIS e vai dar certo. Só que aí, pode ser que eles não reagendem. Como é que você vai conseguir se agendar de novo? Entendeu? Então, o ideal é tentar virar piruleta para trás e conseguir esse NIS e esse utente antes de se apresentar na área. Porque é uma confusão. Você vai uma vez não conseguir o agendamento, às vezes eles até reagendam. Tem a honra de falar assim, não, por favor, vem amanhã que eu vou te atender aqui, pode vir, sem pronto, aí, qual é o seu nome, decora a fisionomia da pessoa, porque quem trabalha com isso sabe como é complicado, de negócio de agendamento é uma guerra. Ó, estou há 2 anos esperando o Estatuto de Igualdade aqui em Lisboa, tá vendo? Igual eu falei, infelizmente, demora muito. Você pode entrar com uma ação judicial se fizer sentido, ou você também pode enviar cartinha, pode, né, tentar ali ir presencialmente na AIMA. Ao obter a carta de condução portuguesa, há algum benefício para obter outro tipo de documento, como, por exemplo, o cartão cidadão? Não. Quem emite o cartão, a carta de condução é o IMT, tá bom? Então, ele tem prerrogativa só mesmo para te credenciar em categorias, etc. Isso não tem relação nenhuma com o seu status migratório, tá bom? Formulário de contrato da AIMA pelo artigo 15 para concessão pede o número do cartão de residência. A AIMA sabe desse erro e passa por cima, não consigo agendar isso. Esse formulário aqui, tem 2 formulários, Cristiano, depois você dá uma olhadinha. Tem o da autorização de residência geral e tem o da autorização de residência para membros da União Europeia. Você preenche tudo com o que você tem, com o que você sabe. Se eventualmente tem alguma coisa que não, só de já estar pré-preenchido, o agente da AIMA fala assim, uma pessoa organizada.
e aí ele só, isso aqui, faltou só isso aqui, você põe na hora lá, tá bom? Mas pode ser que você tenha confundido algum campo, tá? Mas vai com ele bem pré-preenchido com aquilo que você pode, com os dados e tudo, não se preocupa não. Então, com autorização de residência com validade de 2 anos, já após seu estatuto de igualdade, a partir do primeiro dia que você tem uma autorização de residência, se você é brasileiro, você pode pedir estatuto de igualdade. O primeiro, né? São 3 tipos. Aí depois o outro. Aí vai aumentando, né? 2 anos e 3 anos, para você votar e você votar. Tá? Doutor Rainer, o prazo para trocar estatuto de cartão. O prazo para trocar de estatuto do cartão cidadão do tratado conta a partir da concessão no edital ou da data do assentamento da conservatória? Troca do estatuto. Ô, Luiz, eu não entendi muito bem. Mas você diz assim, a partir do momento que sai o edital, olha assim, ó, a partir do momento que saiu ali no Diário da República o seu nome, dizendo que foi concedido pelo governo português o Estado de Igualdade a si, a partir desse momento, você espera mais ou menos uns 3, 4 meses para depois você marcar ali junto ao IRN. E, pessoal, tem uma plataforma muito boa, e essa aí funciona bem organizada, chamada SIGA. SIGA. Você anota aí. Nessa plataforma, você pode colocar ali, você que já tem estatuto de igualdade, concessão de cartão cidadão. Vocês vão ver que tem bastante vaga, tá? Aí você pode escolher várias, não precisa ser exatamente só na sua circunscrição, só na sua jurisdição, pode ser em outra. Aí você vê qual está mais próximo. Todo dia você olha, tem que desiste, eles vão abrir mais vagas, e aí você vai com o horário marcado. Bom, é bem tranquilo. Tem muita vaga, mas também é jogando para cima. Mas às vezes são 2 semanas você consegue um. E aí é organizado com os horários, os dias. Tinha que ser assim na EMA, né? Mas aí é você ter transparência. Transparência eu acho que é algo que eles não querem, infelizmente. Né? O pessoal falando que falhou um pouco, mas acho que agora já voltou, né? Sim, boa. Boa, Flávia. Ela disse o seguinte: ó, Estatuto de Igualdade está ligado à validade da autorização de residência? Sim, está ligado. Então, olha só que doideira. Se você saiu o seu estatuto hoje, mas o seu kit de residência está caducado e você pediu renovação. Aquele documento que você pede, né, ali no portal da renovação, quem consegue fazer, porque tem gente que não consegue, aí tem só judicial. O que acontece? Ele está escrito lá que ele vale 60, por mais 60, por mais 60, indefinidamente até que resolva, né, a sua situação. Tudo bem. Então, o que eu entendo? O que eu entendo com isso? Que, na verdade, o IRN, ele deveria aceitar e fazer um cartão cidadão para você por tempo indeterminado, né? Que é isso que significaria. Por quê? Porque isso que a AIMA está fazendo é aberração, ela não podia fazer assim, não. Tá? Tinha que ser um documento mais claro, vale por 1 ano. Vale por 6 anos, justamente porque tem outras implicações. Né? Mas ela fez um puxadinho de uma interpretação do que já se encontra na lei, artigo, ai meu Deus, 80, ela usou 82 também, 82 ou 72, se não me engano, e o 70, não, 77, 78 é outra coisa. Enfim, ela usa uma interpretação extensiva para dizer que não, ó, ele tá válido, tá válido. Né? Pelo menos para você conseguir desenrascar alguma coisa do seu trabalho, etc. Isso ajudou um pouco. Então, quer dizer, se ele está caducado, você põe no RN e fala assim, poxa, mas o seu documento está caducado. Aí você vai mostrar esse documento, mas ele vale mais 60 dias. Aí o que ele poderia fazer? Então tá, então eu vou fazer um cartão cidadão para você que vale 60 dias. Aí depois você volta de novo, agora vale mais 60. Não faz muito sentido. Então, infelizmente, mesmo com o estatuto, você teria que esperar o seu título chegar, né, para solicitar. Ah, não, Rainer, eu já tenho um cartão cidadão para o estatuto de igualdade. O meu valia X tempo, que é o mesmo tempo da minha autorização de residência, aí acabou. Aí agora eu quero renovar. Então, quando sair sua próxima autorização de residência, vai ser renova. Aí ele sempre vai acompanhar o tempo da sua validade de autorização de residência. Okay? Pronto. Doutor, pode explicar o que é interpolar? Então, Cristiana, interpolar é trocar de artigo, tá bom? É aproveitar um processo e trocar de artigo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem acontecido muito aqui. Algumas pessoas, ó, até aproveitei, até levantei, tá vendo? Até aproveitei também que é o caso. Olha só. Algumas pessoas
naquela época que houve o fim da manifestação de interesse, elas entraram no portal e solicitaram, pela lei de transição, a lei 40/2024, a possibilidade de que a gente tinha até o dia 31 de dezembro, né, ela poderia solicitar isso, a possibilidade de dizer assim, olha, eu quero me enquadrar no artigo 88 e 89, número 2, da Lei 23/2007, eu quero. Mas o meu pedido de manifestação de interesse, eu tinha, mas abriu pendência, eu perdi, ou eu não tinha, ou eu não sei. Então, eu vou pedir. Tá? As pessoas fizeram esse cadastro. Depois veio um Duquezinho, porque Duque vem, para pagar vem rapidinho, né? Oh, chegou, paga 2 vezes, paga 3. A pessoa vai pagando, ficando feliz, né? Se eu estou pagando, vou ter uma chance. Depois elas foram convocadas, se apresentaram nas respectivas estruturas, alguns já estão indo. Essas pessoas, se elas não se enquadravam no que dizia a lei, elas não poderiam ter sido convocadas para a AIMA. Elas fizeram o cadastro, mas a AIMA tinha que ter analisado. E a AIMA não analisou. Assim, você tem que se virar para analisar. Olha que isso é um absurdo, né? Você tem que... Aí a pessoa não tinha direito. Ela pagou, fez o processo toda feliz com aquele documento. Opa, só estou esperando o meu título. Esse título vai chegar, não vai tomar chumbo, muitas vezes. Por quê? Porque ela tinha que comprovar que ela estava a perfazer 12 contribuições. E a época que ela solicitou, né, essa lei de transição, ela tinha descontos anteriores a esta data, que essas pessoas não têm. Muitas delas fizeram isso para pendurar o caso. Muitas. Tá? Ou algumas na maldade, umas sem saber, enfim. E chega uns casos desses para mim. E aí eu sempre falo aqui com a equipe, ó, quando for assim, tem que ser muito claro. Você está errado. Você está errado. O que nós vamos fazer é tentar tirar a atenção do agente e tentar usar um outro mecanismo, outros artigos, e dizer, olha, eu já estou integrado no país, eu tenho casa aqui, tenho arrendamento, tenho contrato de arrendamento, eu trabalho, eu tenho criança estudando e tudo. Eu me enquadro no 87A, com 75, número 2 da redação anterior, eu me enquadro no 123 da redação anterior, né? E pronto, por conta disso, por A mais B, eu tenho critério de subsistência, tenho que saber ponderar bem. Então, eu peço para interpolar por um desses artigos, se eventualmente entender que eu não me enquadro, né? Contudo, em relação às contribuições que você pediu, eu tenho. Aí você mostra as contribuições, só que você não vai mostrar que ele está pedindo, né? Você vai mostrar outra. Então, isso que é interpolado. Você aproveita o processo para pedir outro artigo. Então, da mesma forma que tem esse exemplo, pode ser em qualquer outra circunstância. Você tem até mesmo o agendamento poderia ser interpolado, pessoal, mas eles não gostam. O agendamento, eles são bem criteriosos. Agora, já um processo aberto, às vezes eles conseguem fazer. Isso é antigo. Desde a época lá da manifestação de interesse, era possível interpolar, às vezes, no próprio dia do agendamento. A primeira pergunta que ele fazia, o que é o seu negócio? Você é contrato de trabalho ou subordinado? Muitos faziam assim. E muitos diziam, não. Quando você preencheu lá na plataforma SAPA, você falou que era recibo verde. Volta para a tua terra, não aceito não. Aí a pessoa tinha que fazer outra manifestação de interesse. Então, era assim. Então, isso depende, caso a caso, mas é possível se interpolar. A gente tem esse poder. Interpolar isso, uma trocar de artigo. Doutor, eu marquei na enquete que uma pessoa irá no evento para me substituir. Porém, a mesma não quer ir sozinha, porque é longe da sua morada. Então, minha pergunta é, deixo marcado, vou substituir ou troco por... Pode colocar como acompanhante, tá, pessoal? Bom, vou aproveitar aqui e falar um pouquinho sobre o nosso evento. Eu tenho aqui algumas datas, tá? Que eu já estou vendo com alguns sítios que sejam interessantes para que a gente possa passar nossa reunião de uma forma confortável. Na verdade, eu acho que até um pouco cedo, mas eu vou me arriscar a pegar talvez um lugar muito maior do que de fato vai ser necessário, porque eu precisava saber qual que é o engajamento de vocês, né? Então, a gente já está mais no meio do curso, então agora já dá para ter uma ideia de quem vai ter interesse, de fato, de apresentar, quem está engajado, quem está fazendo, né, que está respondendo, está participando. Eu entro aqui, às vezes, na plataforma, vejo a porcentagem que cada um já fez no curso, mas eu sei que alguns, às vezes, ficam muito tempo sem fazer, depois consome o conteúdo todo, vai baixando tudo. E eu sei também que tem coisa aqui que é bem difícil de entender para quem vence, né? Então eu tenho aqui algumas datas e esse possível local que a gente vai conseguir aqui, ele vai caber 399 pessoas. Então, pelos cálculos que eu fiz aqui, se todo mundo
que confirmou que vai, for, com os acompanhantes e tudo, deve dar umas 200 e poucas pessoas. Aí, considerando que talvez um dia está chovendo um pouquinho, no dia anterior beber um vinhozinho, não vou poder ir, teve uma situação, pronto, então, talvez tenham ali 150, mas ainda você não possa arriscar, porque se mais pessoas forem e etc., ou dependendo, porque depois que eu tiver isso, e a resposta de agora, de todos esses ofícios que eu enviei para os locais, onde pode ser o evento, aqui no Porto, aí a gente já vai ter a data certa, aí a gente manda de novo e manda um formulário para vocês colocarem o nome de vocês e todos os acompanhantes, porque isso tudo vai ser ticado lá no momento de entrar. Então, na hora que entrou no evento, então, a depender da estrutura, porque a gente tem aqui 3 lugares muito bonitos, tá? Não vou falar quais são, para quando já tiver certinho, eu mandar para vocês o material, vocês vão ver que é muito legal, esse é um evento muito legal. A pessoa entrou, então já recebe, a gente já vai no cantinho ali, bacana, já tira uma foto do certificado, já recebe o livro e já vai para o assento e espera a gente começar o nosso evento. Aí, nesse evento a gente quer ter algumas palestras, a gente quer ter um bate-papo, né? Vai mostrar algumas coisas, vai ser muito legal, tá? Eu quero que seja um momento bacana, com cobertura, com filmmaker, né? Com bastante foto, para vocês terem esse conteúdo guardado para vocês, poderem postar na rede de vocês, tá? Depois, aqueles que permitiram postar, a gente vai postar as fotos, ó, aluno se formou lá comigo, lá, e vai marcar no Instagram, fica uma prova social também, se eventualmente, mas você estudou com quem? Quem que não? Eu fiz um curso de titulação livre com o Dr. Rainer, tem SSS Ementa, esse que é o meu certificado. Então, você vai ter provas, né? É igual quem trabalha com agência de viagem. Você tem cadastro do Embratur? Não tem alguns negócios assim. Acabou vendo o negócio de um dia para o outro, mas enfim. Eu tenho, mas é lei, né? Tem que cumprir. Aí manda isso. Tudo isso, pessoal, cada título, cada material que você tem, isso te ajuda a comprovar, né? O que você realmente faz. Mas mais do que papel, do que evento, do que mídia, o importa é o seu conhecimento. E é por isso que a gente tenta caprichar bastante no curso e deixa as aulas aqui bem aprofundadas e com a linguagem mais simples possível. Quando não entende, a gente repete, não tem problema, para vocês entenderem, tá? Porque depois de um tempo, muitos aqui vão trilhar o caminho sozinhos, né? A não ser que a gente crie alguma outra coisa para frente, não sei. Se vocês gostam, vocês gostariam de ter de 15 dias depois do curso, uma reunião ainda? Depois a gente vê isso, como é que faz, tá? Então, porque depois caminhar sozinho também vai. Essas perguntas estão aparecendo, começar a aparecer e aparecer um monte, né? Apareceu um monte. Pronto, mas vamos ver aqui o restante do chat. Onde que eu estava? Gente, eu estou meio perdido aqui. Onde? Obrigado, produto. Pronto, achei. Já falei da enquete. Doutor, minha residência vence em julho, porém, tenho que alterar a morada. Posso solicitar enviar a nova morada junto com a solicitação da renovação? Boa pergunta, Natália. Olha só, você entrar lá no portal, agora e tentar alterar a morada, provavelmente não deu certo, né? Provavelmente não deu certo. Quando você vai pedir a renovação, eles te mandam um e-mail e falam, agora no portal, ele permite que você troque sua morada até data tal. Desculpa, ele permite que você possa trocar a sua residência, pedir a renovação até a data tal, mas antes disso você tem que solicitar a alteração da morada. Essa alteração às vezes sai com 2 dias, que é no portal que você faz também, tá bom? Só que quando você vai lá, ele não deixa você trocar morada, muitas vezes dá um problema no sistema, porque fala que o seu título não venceu ainda. E aí, ou seja, a possibilidade de você pedir a renovação ela acontece antes, mas a morada só acontece depois. De qualquer forma, você tem que tentar trocar essa morada de mais de uma forma, mandando e-mail e tudo, porque se esse tipo chegar numa morada que não tem ninguém, porque agora a AMA está fazendo uma doideira. O que antes ela fazia? Quando ela ia entregar o título, a pessoa que recebia tinha que assinar um aviso de recepção. Agora, em alguns casos, estão metendo lá na caixa de correio e vai embora. Pô, e se mudou, e se não tem... Olha isso. Aí vai extraviar mesmo o documento, né? Como é que você sabe se tem um ou se você não tem? Se você não tem, você tem que pedir segunda via. É uma confusão assim. Então, tem que tentar encaixar esses prazos aí e alterar. É importante alterar, tá bom? Quando há recebimento de pensão alimentícia para menor, somos obrigados a dar saída fiscal?
Não tem relação. Não entendi também muito bem a pergunta. Deixa eu ver aqui novamente. Ó. Quando é recebimento de pensão e menção? Então, um cliente ele recebe pensão e menção. Desculpa, uma pensão alimentação para um menor. Pronto. Então, o pai paga para o filho uma pensão alimentícia. Tá? Aí você é obrigado a saída fiscal? Não. Tá bom? Você pode, se você der saída fiscal, é permitido. Se você não der também, não tem problema. Agora, o que pode acontecer, a inscrição um pouquinho dessa área é mais cível, e aí você tem que ver com o seu advogado lá, né? E com o acordo, se foi litigioso, se foi consensual, a época que vocês fizeram, né? E homologado para o juiz, porque tem menor, ou que o seu cliente fez. Tem que conversar lá e ver o seguinte: se o marido que paga, ele já sabe já da sua situação e tudo, né? Qual foi o valor estipulado para os alimentos, quanto que você ganhava à época, quanto que você ganha hoje. Ele pode tentar apurar isso e dizer, opa, agora, então vamos fazer a revisão aqui dos alimentos, você quer pagar menos. Isso aí pode ser que tenha algum tipo de implicação. Agora, quanto à questão do fisco, não tem, não. Tá bom? É opcional, você pode escolher. Banco BTG não cobra taxa para conta CNR. O Bruno, não entendi bem. Doutor, boa noite. Meu marido tem dupla cidadania, brasileiro e português. Somos casados, temos a transição de casamento em Portugal. Viemos morar em Portugal no ano passado e tem agendamento na área pelo artigo 15. É um pouco confuso em relação ao artigo 16, que, conforme explicou, é feito pela Câmara Municipal. Não é o artigo 16 que é feito pela Câmara Municipal. Olha só, o artigo 16, ele não tem nada a ver com você nem com seu marido. Nada. Então, você pode ignorar ele para a próxima pergunta. Estou brincando, agora eu vou ter que explicar o que é o artigo 16. O artigo 16 é o seguinte: quando um membro da União Europeia, que não é português, mora aqui em Portugal por mais de 90 dias e menos de 5 anos, ele pede o CRU junto à Câmara Municipal. Depois que ele tem mais de 5 anos, ou seja, o CRU ele caducou, ele tem que pedir agora uma renovação. Mas não tem como pedir renovação na Câmara. Agora que ele tem mais de 5 anos, ele tem que pedir o definitivo. E quem dá o definitivo é a AIMA, e o artigo é 16. Tá bom? Se a pessoa é aposentada no Brasil, é viável da saída fiscal? Aí vai voltar naquilo que eu expliquei anteriormente, tá bom, Maria? Tem que ser analisado. Karina falhou. Ô, pessoal, falhou bastante hoje, hein? Estranho. Que internet aqui tá top. Eu troquei os microfones. Mas vamos que vamos. Obrigado, estou muito bem clarificado. De nada. Não, foi Estatuto de Igualdade para o CEF de Oeiras. Ah, tá, Karina. Na época você mandou para quando era CEF, né? Porque a AIMA trocou depois de central. Antes era a central do CEF em um lugar e a AIMA em outro. Olha, tem muitos que foram assim que eles fizeram a remessa, tá? Mas não tem como saber se o foi extraviado. Talvez valha a pena enviar novamente, mas ele tem que esperar tudo de novo. O que eu faria? Se você tem a documentação, eu tentaria enviar e-mail, enviar cartinha, se fosse o caso, entrar com a ação judicial, tentando aproveitar esse processo antigo. Tá? Porque para entrar com essa ação, você tem que ter também um comprovativo. Por que você está precisando tanto disso? Vou te dar um exemplo. Talvez você gostava de tentar a garantia pública. Você tem menos de 35 anos e gostava de financiar um imóvel. Pronto, com o Estatuto de Igualdade vai ser mais fácil. Ou é uma propina em relação a uma universidade. Talvez você já se encontra estudando. Você gostaria de fazer uma pós-graduação, um mestrado, e tem provas de que você já trabalha com determinada área no Brasil. Então, são umas coisas assim que você vai ter que demonstrar, porque, por A mais B, né, que deve ter essa emergência em sair. Tá? Mas, infelizmente, eu não consigo saber. O que eu consigo dizer é que muitos que foram enviados para esse e-mail depois foram remetidos para a AIMA, tá bom? E tiveram ali o nome publicado no Diário da República. E quem não tem empresa no Brasil, vale a pena da saída fiscal? Rosângela, a grande maioria das pessoas que são assalariadas, que recebem só um ordenado e não mandam dinheiro para o Brasil, vale a pena da saída fiscal. Vale muito a pena. Bom? Porque aí você não precisa mais ter essa obrigação de ficar declarando o imposto. E se, eventualmente, você der saída fiscal e fizer remessas de dinheiro para o Brasil para uma empresa, por exemplo, aí fica mais tranquilo ainda. Né? Eu lhe dei um exemplo aqui de uma estratégia excelente, mas existem outros, vai depender de cada caso. A grande maioria, que não é empresário, que ganha só um salário, ganha 1, 2, 3 ordenados, ganha uns 3 mil euros, não manda muito dinheiro para o Brasil, né, e tudo, pronto, pode dar a saída fiscal tranquilamente, porque já não declara, não faz, já não tinha o costume de fazer
Declaração de imposto de renda, não fica mandando muito dinheiro, pode fazer sim, tá? Mas ainda assim, é bom, e sempre tem, não, mas lembrei, tem uma situação assim, né, conversar direitinho com o contabilista. Então, tá bom. Flávio, a minha pergunta foi no sentido de trocar de estatuto, como o doutor Raia disse. Após um ano, ele disse que pode trocar. Ah, tá. Olha, isso aqui é em relação ao tempo de autorização de residência, tá bom? De autorização de residência. Como faço para confirmar se o meu agendamento na AIMA é verdadeiro? Meu visto não veio. Então esse aqui ele tinha perguntado aquela vez. Olha, pessoal, como que você sabe que o e-mail é verdadeiro ou falso? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: quando uma pessoa ela vai imprimir em PDF, né, esse arquivo, que é a forma correta de você ter ele salvo e depois imprimir, você tem que colocar aquelas caixinhas que mantêm o cabeçalho e mantêm o rodapé. Ali tem um código da URL e da hash de segurança do e-mail. Essa é a primeira. Então, na hora que você vai imprimir, tem que marcar essas caixinhas. Fica o cabeçalho lá em cima, Gmail, a data, não sei o quê, ou o seu e-mail lá embaixo, e esse é um hash. Primeira coisa. Segunda coisa, quem enviou tem que ser um e-mail específico. Então, tem que ter, depois do arroba, alguma credencial governamental. Então, tem que ser gov.pt, né, aima.gov.pt ou CEP. Né? O CEP já parou muito tempo de vir, mas por muito tempo ainda havia agendamento com o CEP. Então, se depois do arroba de quem enviou o e-mail não tem isso, está errado. Agora, tome cuidado. Às vezes, como é que eu até faço no meu próprio escritório? Chegou no meu e-mail um monte de agendamento. Esse agendamento eu mando para um e-mail da minha equipe e a equipe faz depois o envio do e-mail para a pessoa só imprimir. Né? Você já manda você imprime esse arquivo aqui e leva. Aí lá vai ter que veio da AIMA para o meu e-mail da ordem e do e-mail da ordem para o e-mail da equipe do escritório. Ou, em alguns casos, do e-mail da minha ordem diretamente para o cliente. Pronto, ele vai imprimir. Quem pega o arquivo consegue ver isso. Tá? Mas, se a pessoa for tapada, não entende de tecnologia, aí começa essas doideiras. Por isso que eu falei, não dá para saber se está inventando, se está falando a verdade, se não é. Para você olhar se isso aí é verdade ou não, se realmente essa advogada ela fez falsificação, você tem que olhar isso. Tá bom? Você tem que olhar arroba. Depois do arroba, o que tem? É aima.gov.pt? Aima. Aí, aima.com é umas coisas... De vez em quando tem um pessoal que cria uns e-mails assim para dar golpe. Tá? Ou às vezes não tem nada disso, nem aima, nem eima, nem ima, nem oima, nenhuma. Não é nada. É outra, só do e-mail dela. E tem outras coisas também, outras coisitas aí que eu vou te falar que eu já escutei, Deus me livre, né, mas não deve ser feito. A pessoa com muita dificuldade, não consegue resolver de jeito nenhum, ela faz uma montagem de e-mail, ela faz como se fosse perfeito, tudo, né, e aí manda você imprimir ali, não tem encaminhamento. Então, assim, toda vez que eu mando para o meu cliente imprimir, eu encaminho também para ele. Ele pode imprimir aquele direto, mas ele tem aquele que ele consegue mostrar no telemóvel, não recebi. Então, o ideal é pedir que você receba o e-mail original. Tá? Porque se, às vezes, só o cara crachá bateu ali, olhou o papel, tá bom, pode entrar. Mesmo que seja um recorte ali, uma montagem. Entendeu? Ela faz até, talvez, uma remessa de um verdadeiro. Ela pega um pedaço da remessa do verdadeiro. Mas, no teor, ela abre ali num programa e corta e troca para os seus dados. Gente, eu sabia de tudo. Deus me livre. Mas isso aí é mentira, tem pé na curva, tá bom? Vamos fazer direitinho e sinto muito aí pela sua situação, mas olha direitinho para o seu advogado, antes, né, de tomar qualquer atitude, fala assim, tem como me mandar o original, doutora, para eu ver? Aí o original tem que ter isso aí que eu expliquei, tá bom? Olha, gente, a gente já está estourando aqui, acho que até passou bastante do horário, né? 1h40 aqui. Garganta já está doendo, mas se eventualmente for alguma coisa para trás, vocês podem enviar lá no portal, e na próxima live também, vai ser um maior prazer. Eu gosto muito, para mim é muito gostoso estar aqui com vocês, tá bom? Se vocês quiserem tirar print de tudo aqui, eu peço só para tampar o rostinho de quem não é você, tá? E pode marcar lá no Instagram que a gente faz esse movimento. Né? Eu acredito que às vezes vocês fazendo isso, vocês conseguem alguns inscritos, aqueles que têm outros perfis menores. Eu agradeço demais porque tem pessoas aqui que já têm um perfil maior, que já trabalham com isso, que confiam no nosso trabalho. Eu agradeço você que compartilha aqui e conta o seu caso, né? Coisa pessoal, você fala, eu fiz isso, deu certo. E os colegas veem isso também, ajuda muito, né? A pessoa ter mais vontade de continuar e tudo.
Saber também que essas 60 pessoas ficaram aqui até o final, ficaram na aula toda muito legal. Depois, pessoal, e a gente tem aqui mais uns 50, 60 engajados que assistem depois. Então, para mim, isso aqui é muito legal, é muito gostoso. Eu acho que esse evento vai ser super maravilhoso. Eu gostava muito que todos participassem. Infelizmente, alguns estão em outros países, né? Ou estão até aqui em Portugal, mas não conseguem vir ao Porto. Mas quem puder vir, vai ser muito legal essa sinergia. Eu sou muito assim, sinestésico, né? A gente, hoje, na época digital, o advogado que nasce digital, ele é tudo é. Eu tenho também essa parte digital, também programa um pouco e tal, mas eu gosto do papel, né? De pegar na folha, da mesma forma. Eu gosto de ter contato com pessoas. Infelizmente, o escritório vai tomando uma proporção que isso acaba, né? Aquele possibilidade de tomar um café com o cliente. Vocês vão ver que isso vai acabando também conforme vocês forem crescendo. Muito cliente depois não tem como mais. Você olha pelo volume de contrato. Será que teria como eu atender 200 pessoas em um mês? Né? Então, claro que isso é mais na frente. Mas eu sou muito senestésico. Então, esse momento de ver vocês, abraçar vocês, entregar o certificado, ver a carinha de todos vocês lá, ver vocês que eu estou vendo aqui na telinha, ver presencial, vai ser muito legal, tá bom? E quem não puder também não fica triste, tá? Não tem problema nenhum. A gente está aqui para tentar somar e fazer o melhor para vocês, tá bom? Um final de semana muito abençoado, com muita prosperidade e saúde, bons estudos para vocês. O próximo módulo, pessoal, a gente tem uma alteração nos sítios, então eu não sei se vai sair amanhã, mas até segunda sai tudo, tá bom? Sai tudo. A gente teve essa alteração, vou ter que deletar o conteúdo e upar um outro novo, tá? Mas não vai ter prejuízo. E até a próxima live. Né? Deus abençoe vocês. Muito obrigado mais uma vez. Beijão. Tchau, tchau.